Muito bem, falando de missões, numa das missões que fizemos no Amazonas, eu estava muito feliz. Foi um encontro muito bonito com uma equipe realmente muito missionária. Nós estávamos de coração aberto e a equipe também. Nós passamos quase 2 anos ali, fomos muito abençoados, tinha uma escola multissérie, tinha criança de 3 anos até um senhor de uns 60 anos. Esse senhor queria aprender matemática, então era com o seu Lucas, né? Então, porque essa profinha aqui, para ensinar matemática para as crianças, às vezes acontecia de eu sair escrevendo 5 de cabeça ao contrário. Então, ao invés de ensinar, eu acabava fazendo do jeito deles. Brincadeiras à parte, nós somos muito felizes ali. E, num determinado momento, a missão cresceu, passaram-se os meses e veio outra equipe missionária. E essa outra equipe missionária, eu também fui ali, eu e meu marido fomos para lá, sem mensurar quantos espíritos malignos que tinha aquela aldeia, ou aquela vila, ou aquela comunidade, como que se manifestam ou não. A gente não quis nem saber disso. Nós não medimos nenhum perigo, inclusive a gente tem alguns vídeos, né, no Rio Negro ali, muito temerários, que quando eu olho, eu penso, Senhor, obrigada porque o Senhor não me mostrou que eu ia ter que passar, porque senão eu ia perder todas as bênçãos dessa missão, eu não ia querer ir de medo. E Deus protegeu. Quando Ele chama, Ele capacita, né? Então, eu não vi nada disso, eu não fui lá para ver isso. Eu nem estava focada nisso. Apesar de que eu nunca me esqueci das forças espirituais que regem o nosso mundo e que competem pela nossa vida, nosso corpo, nossos talentos, nossa adoração e tudo, né? Eu nunca me esqueci, mas eu não estava focada assim. E ali aconteceu uma vez de um pé de maracujá maravilhoso, tem um maracujá lindo, já começando a amarelar, que nós plantamos na parte com o terreno mais pobre do Amazonas, nós ficamos, né, um terreno realmente que precisava ir para lugares distantes, trazer terra de barco, para poder fazer um hortinho dentro dos caixotinhos ali das palafitas, né, e ainda coberto. Era muito trabalhoso plantar alguma coisa ali. Mas nós plantamos e aquele maracujá ficou lindo e deu um maracujá lindo. E uma das nativas, que depois eu fiquei sabendo que era uma das matriarcas de feitiçaria ali, né? Ela passou e viu aquele maracujá e falou naquele sotaque característico também, de indígena, né? Misturado com ribeirinho ali. Nossa vizinha, que maracujá bonito que vocês conseguiram aqui, hein? Ela falou isso de manhã. E à tarde, o maracujá estava preto no chão. Caiu, murchou, estragou. Acabou meu maracujá no mesmo dia. Mas como eu não estava focada nesse assunto, não relacionei. Então, tive um cisto na minha perna esquerda, tem uma cicatriz até hoje. Esse cisto começou a crescer. E tudo o que eu sabia fazer para poder diminuir esse cisto não dava conta. Tanto que quando eu voltei para o Brasil, né, porque parece outro país, a selva amazônica, ninguém queria pôr a mão naquele cisto. Porque uns me mandavam para o pronto-socorro, não, isso aí não é nada, faz teus tratamentos em casa, isso vai murchar e tal com o tempo. Outro, não, tem que ir para o CEONC, para o Hospital do Câncer, Eu sei que eu fiquei com aquele negócio enorme na perna doendo. Teve uma época que infeccionou, tive que fazer um tratamento lá com antibióticos, porque os anti-inflamatórios e antibióticos simples da natureza não estavam fazendo efeito, porque eu fiquei desnutrida ali naquela missão. E o que aconteceu foi que eu consegui um cirurgião, que naquele dia já tinha feito 9 cirurgias de vesícula. E ele me atendeu por último, 9 horas da noite. Fiquei lá o dia inteiro. E ele tirou toda aquela sujeira que estava lá, né? Mas eu trouxe isso de lá. E um pouquinho antes de sair de lá, uma das minhas amigas que me visitou, uma das nossas alunas, ela chegou para nós e disse assim, quando que vocês vão embora desse lugar? Ela era uma pessoa com um olhar, um discernimento espiritual também diferenciado. E nossa amiga então nos disse, depois dessa visita, que nós precisaríamos sair dali, porque ela viu, ela percebeu, com a sua visão, com a sua percepção espiritual, a casta de demônios que estavam ali naquele lugar. Com efeito, eu já tinha sido ali ameaçada por um aluno que estava embriagado, já tinham roubado o nosso barco, estávamos a pé, era uma situação muito complicada para quem está no Amazonas, o barco é a sua locomoção, né?
Todos os sinais estavam dizendo para a gente ir embora, que tudo que a gente tinha que ter feito ali, a gente já tinha feito. Mas nós estávamos ainda relutantes. Aí, então, numa determinada noite, eu me deparei com um livro com mensagens de Ellen G. White, a escritora norte-americana mais traduzida no mundo. Nós temos um carinho muito grande por ela, porque para nós ela não é só uma escritora, ela é uma pessoa inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, para escrever tanta coisa boa para a nossa vida, para o nosso tempo hoje. Eu apelo a você que conheça, tem muitos livros bons. E aquele livro simplesmente apareceu na minha frente, na cozinha, numa época com muitos missionários naquela casa, onde todos os meus pertences eu levava para o meu quarto. Aquele livro não era para estar lá. Ele estava aberto numa determinada página. Eu peguei o livro, guardei, porque no outro dia era dia de trabalho e aquele pessoal da missão ia embora. Eu estava muito triste com aquele pessoal, porque não era um pessoal dedicado a Deus, era um pessoal que varou a noite jogando joguinhos no celular, na rede, né, naquela varanda daquela casa. Eles não tinham compromisso missionário. Então, eu guardei o livro, só que antes de ir para o meu quarto, antes do gerador apagar todas as luzes, eu encontrei o livro de novo, fora do lugar, na minha frente, aberto na mesma página. E aí, agora eu tenho que ler o que está escrito aqui, não é possível. E sabe o que está escrito lá? Esta casa perdeu o propósito missionário. Ao invés de bênção, vocês vão ter maldições. Quer um recado mais claro do que isso? Quer um estudo de caso onde Deus falou perfeito e claramente para essa profia? Então a gente teve que agilizar a nossa saída, não foi sem dor, não foi sem dificuldades e sem muita culpa, porque eu nunca deixei uma sala de aula em outubro. Eu tive que fazer isso, porque ficou muito claro para mim que ali, naquele lugar, a gente não poderia ficar mais. Fique bem atento, esteja sempre ligado ao seu Deus, sempre ligada ao seu Deus, especialmente se você está em missão. E em outro momento, ouvimos de uma missionária que esteve em visita na casa de uma velhinha e lá deu um sono terrível nela. E essa velhinha disse: minha filha, você está cansada, deita um pouquinho ali. Essa missionária sabia que ela não deveria deitar ali, que ela deveria terminar a visita e ir embora. Mas ela estava tão cansada, não sei se tinha comido demais, não sei se tinha dormido de menos. O que eu sei é que ela foi e se deitou naquela cama. E ela sabia da história daquele quarto, daquela cama e daquela casa, onde havia pessoas ali com vidas arruinadas moralmente, uma vida de prostituição naquele quarto, naquela cama, e foi onde ela deitou. E então, naquele momento, depois ela relatou para nós que cochilou um pouquinho e acordou com alguém manipulando o seu corpo. E foi uma lição muito terrível para ela, porque assim que ela percebeu aquilo, levantou, saiu daquela cama, terminou a visita e foi embora. E Deus disse bem claro para ela: pois é, minha filha, um soldado em serviço não deve dormir. Um soldado em serviço não dorme. Então, algumas percepções que Deus nos dá a respeito de lugares, a respeito de missões, a respeito da tua permanência em algum lugar, tudo isso é muito importante que nós estejamos intimamente ligados ao nosso Deus. Esses pequenos estudos de caso que vemos trazendo, particularmente para você que é missionário, é muito importante que você saiba. A tua presença é presença que vai trazer luz. Luz e trevas não combinam. Onde entra luz não tem trevas, onde tem trevas não tem luz. Então, você pode fazer diferença ali. Porém, como a própria vovó White fala, alguns jovens não podem ir para alguns campos missionários. Algumas pessoas têm algumas fraquezas que, por exemplo, elas não podem trabalhar num lugar onde tem muito prostíbulos. Seria a ruína dela. Compreendem? Outras pessoas têm uma constituição física tão frágil que não poderiam ir para locais que exigem uma saúde, uma força maior e melhor, uma robustez melhor. Então, é muito importante que nós levemos em conta o mundo espiritual e o que o Senhor Jesus mostra para nós. Desde ir para uma missão, até quando permanecer nessa missão e quando sair dessa missão. Às vezes, todas as datas, todos os combinados, todos os protocolos e todos os prazos humanos vão contra aquilo que está acontecendo. Às vezes a gente tem que sair antes e às vezes a gente tem que ficar um pouquinho mais. Como é que você vai saber se você vai poder suportar a pressão, a opressão espiritual do lugar? É só você e Deus para saber.
Só você junto com o seu Deus ali, corpo a corpo, dia a dia, abrindo a palavra, com os olhos e ouvidos bem abertos para ver o que Deus está falando com você. Sabe, depois que eu comecei a estudar mais a mente humana e fazer as minhas especializações que Deus vem me permitindo, as pós-graduações e mesmo um mestrado a respeito de saúde mental, eu comecei a perceber que quando nós paramos para ouvir o que uma pessoa fala e levamos bastante a sério o que ela fala, a gente conhece muito a respeito dela. Só parando para ouvir, sem deixar que a nossa percepção a respeito dela influencie, sem deixar que o nosso julgamento, o nosso juízo, ou o que a gente pensa dela, o nosso preconceito. Ouça a pessoa. E com Deus é a mesma coisa. Ouça o que Deus tem para te dizer. Esses casos são densos. Mas se Ele escolheu você para lidar com mentes humanas, Ele vai revelar para você. Deus é um Deus que revela. Ele revela pela natureza, Ele revela por livros, Ele revela por percepções, Ele revela por cenas, Ele revela pela palavra, no momento de oração, num hino, por uma outra pessoa. Ele fala através de uma outra pessoa. Ele pode usar quem Ele quiser, viu? Deus usa quem Ele quer para fazer o que Ele quiser. Lembra de Balaão e a mula. Fique de ouvidos e olhos bem abertos. Acima de tudo, tenha uma íntima ligação e conexão com o seu Deus, com o nosso Deus Criador, mantenedor, prestes a vir buscar os seus. Por quê? Essa pessoa que tem essa íntima ligação, ela tem um poder, ela vai ter uma infalível precisão que as outras pessoas que não têm essa ligação, esse respeito, esse temor a Deus, não é dado ter. Isso está também num livro da Ellen White, que é Medicina e Salvação. Vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo. Muito linda essa promessa. Que Deus te conforte, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e te use cada vez mais para a honra e glória do nome dEle.